Iniciamos hoje no capítulo 15 do Apocalipse, continuação desse estudo do livro do Apocalipse. Aqui o capítulo 15, um capítulo pequeno, de apenas 8 versos. A gente vai falar sobre a festa de tabernáculos um pouquinho, essa fumaça da glória de Deus, o templo e os julgamentos de Deus, é o que a gente vai ver aqui no capítulo 15. A gente coloca aqui as cores, continuando a sequência do Apocalipse 14, os julgamentos, o fogo de Deus e todos esses temas de grandeza de Deus, julgando o seu povo, julgando o mundo inclusive. No Apocalipse 15, aqui nesse primeiro verso, vemos a ligação com a festa de tabernáculos, Sukkot. E por que isso? A gente vai justamente mostrar as ligações aqui do Apocalipse 15 com isso. Realmente o reino de Deus. Nos evangelhos de Jesus, como o evangelho de João, por exemplo, isso está lá também profetizado. A igreja e as curas de Jesus. A gente vê aqui na imagem, por exemplo, a cura do cego, no tanque de Siloé, todo o contexto ali da festa de tabernáculos. A água, o vinho, eram taças ali derramadas. E vamos ver as taças no capítulo 16 do Apocalipse. A festa de tabernáculos muito ligada ao sábado, também chamada de festa das nações, festa da colheita, festa das cabanas. Veja só, nações, as nações, como diz o livro de Zacarias, que vão para Jerusalém. A tipologia realmente das nações sendo julgadas, indo para a presença de Deus. O sábado, a terra alcançará o seu descanso. Esse descanso que Jesus tanto mostrou e pregou nas suas curas, nas suas palavras. Vinho, julgamento para uns, alegria para outros. As nações conhecerão os caminhos de Deus. E aqui o contexto nas imagens de João, no capítulo 7 a 9. O contexto aqui do Evangelho de João, capítulo 7 a 9, festa de tabernáculos. Tem também ali a cura do cego, fonte de Siloé, curas no sábado de Jesus. Então, o conhecimento de Deus, de Jesus, as Escrituras vão realmente se aprofundar bastante. Muitas coisas do Antigo Testamento que a igreja não toca, não entende hoje em dia, que também os judeus. Então vai haver essa junção de conhecimento, de entendimento em unidade com Cristo e com Deus. As 7 festas de Israel, tabernáculos aqui no final. Ali na festa de tabernáculos, os sacerdotes derramavam taças de vinho, de água. E vai ser todo esse contexto do serviço do templo aqui no Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16 e na sequência também. O reino de Deus e queremos estar lá, não julgados, já devemos ser julgados de agora, corrigidos, para que possamos reinar, sermos sacerdotes com Deus e com Cristo. A festa de tabernáculos é uma profecia imensa também. Fala muito do número 7, a 7ª festa de Israel, no 7º mês, 7 dias de festa. Pode ver isso em Levítico 23 e outros detalhes ligados ao 7 também. Apocalipse 15, por que essa ligação forte com a festa de tabernáculos? Tem a questão das taças, que a gente vai começar a ver, esse lagar que foi apresentado no capítulo 14, e dali vem o vinho da ira de Deus que vai ser derramado com furor. Esse fogo ligado à ira, ao furor, ligado ao fogo. E vemos no Apocalipse capítulo 15 várias ligações aqui com a festa de tabernáculos, por exemplo no verso 8. O templo enche-se com a fumaça da glória de Deus, do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Como podemos ver a inauguração do templo de Salomão, em 1 Reis 8, a gente vê o mesmo contexto aqui. Inclusive foi a festa de tabernáculos, já só 7º mês, a festa. Então a nuvem encheu a casa do Senhor. Veja só o mesmo contexto aqui, Apocalipse 15, 8. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
a glória de Yahweh. Então, essas pragas que fala aqui no Apocalipse capítulo 15, essas taças, o objetivo delas, na verdade, é a conversão, é um serviço ali do templo. Realmente o templo se enche com a glória de Deus e apenas após esses julgamentos que alguém pode entrar ali. Realmente a igreja vai estar, os fiéis vão estar ali como sacerdotes. A gente vai conversar sobre isso, um dos temas. Vai falar dos anjos também. Aqui Apocalipse 15. Os anjos aqui, Apocalipse 15, Apocalipse 16, a ligação com o sacerdócio. Muito profunda essa ligação dos anjos com o sacerdote. E sabemos que seremos um reino de sacerdotes, reinando com Cristo, com Deus. A gente vê toda essa ligação do Antigo e do Novo Testamento, que a gente vai conversar mais sobre isso. No verso 1 aqui a gente vê: vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E a ira de Deus, como a gente viu em Apocalipse 14, ligada ao fogo. A ira, o furor, 2 palavras no grego, no hebraico também. Realmente é o fogo de Deus. Então tem essa ligação com o vinho, é o vinho do furor da ira, a ligação do fogo de Deus, realmente trazendo julgamentos. Então que sinal é esse? Sinais que a gente viu em Apocalipse 12, Apocalipse 13, sinais que mostravam a obra inimiga, e aqui os sinais que vão mostrar realmente o julgamento de Deus. Deus vem com a mesma ou com uma medida ainda mais forte para julgar o seu povo, para julgar o mundo. Então, sinal aqui, a palavrinha no hebraico, que está ligada a realmente as curas também no Novo Testamento, realmente sinal, algo celestial que Deus traz, né, para mostrar realmente o seu trabalho, a obra de Deus no crente. A gente vê isso desde o Gênesis 1, com as luminárias, né, para sinais e tempos determinados. Por sinal, esses tempos determinados é justamente a palavra ligada às festas de Israel. Realmente as festas são realmente sinais celestiais, veja só, baseados na lua, ali o calendário, e aspectos da terra, da colheita. Fala realmente da vida do crente entrando na presença do Senhor, recebendo também correções e julgamentos. O sinal da aliança de Deus com Noé, Gênesis 9, da circuncisão de Abraão, Gênesis 17. Tudo sinal de uma obra de Deus, Deus no crente trabalhando. No Êxodo, os sinais são as pragas. Veja só, todo esse contexto de sinal. Então realmente são sinais que fazem o povo sair de uma terra, da terra do Egito, para ir para a terra prometida. Tudo a simbologia bíblica. Isaías 7, sinal, a virgem conceberá. A questão da estrela, Jesus no Novo Testamento. Todo o contexto de céu e terra aqui que vão ser julgados, realmente representam várias coisas, né, realmente na vida do crente, na vida da sua igreja, do governo também, sol, lua, estrelas. Então são 77 ocorrências da palavra sinal no Novo Testamento, muito ligadas às curas de Jesus, realmente como Deus vem para nos curar, nos corrigir, a importância disso. A gente vai passando aqui o Apocalipse, vários sinais, contexto Apocalipse 15:1, grande sinal, 7 anjos, 7 pragas, todo o contexto do número 7 que é muito simbólico. A gente vai ver nas 7 taças também, Apocalipse 16, 7 que fala de uma plenitude. Então realmente Deus vem com a sua grandeza, com a plenitude dos julgamentos, tentando levar a igreja, o mundo, aí na verdade vai levar, mas muitas vezes alguns apenas, e essa bola vai girando, esses 7 vai girando. A gente viu 7 igrejas, 7 trombetas, taças, 7 selos também, 7 anjos, porque Deus quer realmente trazer a plenitude das suas correções, na verdade a plenitude da sua obra no crente, na igreja. Então muitos sinais aqui, como falei, Apocalipse 12, 13, a gente vai ver 15 aqui, contexto, 16, 19. Então muitos sinais da parte negativa, de falso profeta, de bestas,
E com isso Deus vem com seus sinais também, trazendo suas correções. No verso 2, vi como um mar de vidro misturado com fogo. Veja só, o fogo. Sempre os julgamentos de Deus ligados ao fogo. Fala muito no Antigo Testamento, como Deus vinha através do fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Veja só, o mar de vidro. Tive um lagar, no capítulo 14, tem um mar de vidro, tem um lago de fogo. Mais da frente, tudo está ligado realmente a essas correções, a ira de Deus, o fogo de Deus, essa paixão, na verdade a ira, que é o fogo ligado à paixão, calor, na verdade. Esse mar de vidro que tem que trazer o quê? Algo que resplandece a glória do Senhor no crente, isso vem através dos julgamentos. Então, através disso, através dos julgamentos, realmente a igreja, o crente, chega plenamente na presença do Senhor. As leis de Deus são como fogo, a ira de Deus é um fogo. Então, o processo de purificação para entrar no templo, esse mar de vidro. Que está ligado a esse mar de vidro é o quê? A bacia, o mar de fundição, ali ligado ao tabernáculo, ao templo. A gente vê passagens no Êxodo falando sobre isso, 1 Reis 7, o templo de Salomão, mais uma vez a gente volta ao templo de Salomão, que ali foi chamado de mar de fundição. Interessante, né? Mar de vidro aqui no Apocalipse, mar de fundição, realmente os metais ali fundidos, a limpeza do sacerdote para que ele entre no templo. E esse todo o contexto aqui do Apocalipse 15 não são julgamentos à toa de Deus apenas para julgar e trazer dor ao mundo ou aos infiéis, mas realmente trazer correções para que realmente as pessoas possam entrar no Santo dos Santos, no templo também. Outro contexto ligado com o mar de vidro, o pavimento como céu, cristal, safira, que a gente vê em Êxodo ali, todo o contexto do Monte Sinai, as leis de Deus. Tudo isso ligado à visão de Ezequiel, capítulo 1, especialmente aqui no verso 22 de Ezequiel 1. Também ligado ao capítulo 14, 19 do Apocalipse, o lagar da ira, o fogo de Deus. Então são formas diferentes que Deus vai mostrando como ele julga aspectos diferentes. Ele vai pisar o fogo da sua ira, da sua paixão. Vai trazer seu povo como um cristal ali brilhante, realmente as pedras preciosas. Esse mar de vidro que a gente vê em Apocalipse 4 e 15, já desde ali do Apocalipse 4 foi mostrado esse mar de vidro, as 4 criaturas, os 24 anciãos, e aqui já Apocalipse 14 e 15, a igreja já elevada. Temos que estar já de agora elevados na presença do Senhor, de Deus lá em cima, mas ainda esperamos realmente o momento de sermos elevados ali, realmente, literalmente, para participarmos desses julgamentos nos tronos celestiais. E tudo isso liga ao lago de fogo, que o fogo sempre no Antigo Testamento está ligado às leis de Deus. Então a gente vê o lago de fogo em Daniel, no capítulo 7, verso 10. O lago, o rio de fogo ali, realmente que vai destruir o quê? A obra inimiga, as bestas. Todo o contexto aqui do Apocalipse. E inclusive desse verso, né? Sair dessa adoração da imagem, do número, da besta, dessa obra carnal, para que a gente, através da purificação, a gente chegue realmente na presença plena de Deus. É o que fala aqui, mar de vidro e fogo, versus o lagar da ira, versus o lago de fogo. São todas partes de um mesmo processo de julgamento de Deus. Êxodo 24:10, a gente vê ali a subida, Moisés ali sobe, e o céu ali na sua claridade. Veja só, o povo ali, realmente Moisés ali, os anciãos, sobem, e ali o céu na claridade. Realmente é a presença de Deus, o Monte Sinai ali como a subida celestial. É como o arrebatamento, como a igreja pensa, o arrebatamento tem um fundo de verdade, porém é muito mais do que isso, porque fala de estarmos nos tronos celestiais julgando. Veja só, ali eram as leis dadas ao povo.
E é todo o contexto aqui, Deus trazendo suas leis, sua palavra. E julgamento é isso através de leis. Ezequiel 1:22, os 4 seres viventes, né, sobre as suas cabeças, né, havia semelhança de firmamento, veja só como o céu, aparência de cristal terrível. Apocalipse 4:6, similar, diante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Os 4 animais ali também, veja só todo o contexto desses livros, dessas passagens, Apocalipse 4, Ezequiel 1, Êxodo 24, tudo ligação com realmente os julgamentos de Deus. O contexto, Ezequiel, idolatria do povo. Apocalipse também, a igreja passa pelo mesmo processo. Felizmente, em idolatria. Assim, de maneira geral, é o que eu falo. Apocalipse 15:2, vi como um mar de vidro misturado com fogo. Veja só o contexto aqui. Também os que saíram vitoriosos da besta. Realmente, os que saem vitoriosos, essa visão realmente até no contexto aqui de um futuro, os que vão ser corrigidos, e até gente que passa por isso também. João já vê, realmente após as correções, as taças que vão vir, também anteriormente aqueles que, através das trombetas, aceitaram as correções de Deus e realmente chegaram a esse estágio. As leis de Deus são como um fogo, Deuteronômio 33:2, Monte Sinai em fogo, em chamas. Tudo isso são julgamentos que trazem a vitória contra a obra carnal da besta pelo fogo da lei de Deus. Pelo fogo da lei de Deus. Se quiser mais detalhes sobre isso, volte ali no capítulo 14, principalmente nos últimos versos, a ligação da ira de Deus, do vinho da ira de Deus, que vai ser derramado. Capítulo 16, as taças, e que aqui a gente já começa a ver no capítulo 15, né, esse lagar que transborda ali, vira como um rio, né, como um lago, como um mar também. Se a gente pegar aqui a ira, é o fogo de Deus e é realmente o calor ardente, a paixão, realmente é um lago de fogo. É toda a ligação dos versos, do contexto do Apocalipse 19:20, o lago de fogo, com o contexto aqui em Apocalipse 14:15 e 16. Esse mar de vidro aqui no capítulo 15 está ligado a isso. No verso 3, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja só a grandeza de Deus, dos julgamentos, a grandeza de Deus sobre a grande idolatria da grande Babilônia, que a gente ainda vai falar mais, e tem falado sobre o que é a grande Babilônia, que está ligado à religião, está ligado realmente ao mundo também. Várias coisas que têm acontecido no nosso mundo, que têm entrado para a igreja. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então veja que Deus vem com seus julgamentos. E o propósito, o quê? As obras de Deus, os 7, atingir os 7, que a gente vai ver 7 taças, 7 anjos, os 7 julgamentos. A tipologia bíblica do número 7, fala de descanso, de obras. Não à toa céu e terra vão ser atingidos para que os crentes, o mundo, entre no descanso de Deus. Então precisa de uma obra. 1-6, número 6 fala de obras. 666, inclusive, ligado a isso. A igreja tem que sair de suas obras próprias para entrar no descanso de Deus. Todo o contexto dos evangelhos, inclusive de João, as curas no sábado de Jesus, a festa de tabernáculos, todo o contexto aqui. Vamos aqui no primeiro link. Fala realmente de vencer e cantar, que realmente é o cântico da vitória, é o cântico de Moisés, é o cântico onde fala realmente as tropas de Faraó, a tipologia bíblica, a obra inimiga, a idolatria, a grandeza. Os terceiros e milhares falam disso. Falei em estudos anteriores nas trombetas do Apocalipse. Vão ser ali afogados, realmente é o lugar do abismo. Deus triunfou majestosamente, a mão direita fala tudo de grandeza aqui, a majestade, a grandeza, a glória de Deus, a mão direita, cavaleiros, cavalos, no profundo abismo, a grandeza humana e a idolatria ali embaixo,
vão por terra, ao fundo do mar. Zacarias 10 fala muito sobre isso, o livro de Zacarias, o orgulho, a grandeza, a arrogância do Egito, a Síria derrubados. É isso, o povo que era contra o povo de Deus, né, que se misturou com o povo de Deus, que engoliu o povo de Deus. E a gente tem que estar atento e não fazer parte disso. Inclusive nos nossos dias, esse é o contexto. A vitória contra o mundo carnal, religião. A tradição judaica diz que o Messias cantará esta canção, a canção de Moisés, quando vier. Então fala tudo disso da vinda de Cristo, e a gente vai conversar mais sobre isso. 144.000 versus 24 anciãos, há muita ligação disso. Veja só no verso 3 aqui que a gente está aqui no contexto do Apocalipse 15. Cantava o cântico de Moisés. Veja só, grandes, maravilhosas são as tuas obras. Justos, verdadeiros os teus caminhos. Então, realmente os 144.000 ali com os anjos, com as 4 criaturas, com os 24 anciãos que a gente vê desde o Apocalipse 5. Por quê? Porque são os julgamentos de Deus, essa bola, essa roda que vai girando. Ali, Ezequiel também, essa visão é uma roda que vai girando, não é um momento específico, não é que seja o futuro, o passado ou apenas o presente, realmente uma bola girando e corrigindo a igreja, o mundo. A gente tem que aceitar essas correções e entender. Desde o Apocalipse 5, aqui no verso 9 a gente mostra isso. Deus que compra, através do sangue de Cristo, homens de toda tribo, língua, povo, nação, para que a gente possa fazer parte de outra nação, a nação dos 144.000, a tipologia dos que nascem através do sangue de Cristo. Cantando um novo cântico, Apocalipse 14, comprados como primícias, os primeiros, assim como Cristo ressuscitou primeiro, devemos seguir esse caminho, esse modelo, para estarmos realmente nos tronos celestiais. Então a obra de redenção é Deus justo e verdadeiro. Veja só, não é jogar no fogo do inferno. Se os julgamentos de Deus são justos e verdadeiros, justo e verdadeiro, porque Deus vai realmente julgar de acordo com as suas obras, é o que mostra aqui realmente o contexto do Apocalipse. Não é questão de jogar no inferno. Literalmente é o fogo realmente da ira, da paixão também de Deus, trazendo a sua noiva, a sua presença plena. A questão do coral e exército, essa questão de música que fala da boca realmente, do interior do crente, das ações também. Falado bastante isso, capítulo 14, falei muito sobre isso também. E o coral de Davi, toda essa tipologia dos 144.000, porque 288, que é o dobro dos 144, os militares, o coral ali em Davi. Esse cântico que realmente vem da boca e é ligado ali à saída do povo do Egito. Aquele cântico ali que o povo de Israel cantou, Êxodo 15. E o reino de Davi fala disso, dessa tipologia. É um coral, são militares também. Tem a parte do coral, a parte dos militares. Porque realmente julgamentos, realmente é um exército celestial, tronos celestiais que a gente já deve estar desde agora. Para quê? Para saber julgar o bom do que é ruim, o mal do bem. E realmente o julgamento maior ainda, do mundo, inclusive, como o próprio Jesus falou, Paulo falou, o julgamento das 12 tribos de Israel, simbolicamente da igreja também. O próximo link aqui que fala o número 6, verso descanso. Mostrei esse slide nos capítulos anteriores, quando falamos do 666, realmente as obras humanas, carnais, da idolatria, religião, versus o 7, o descanso de Deus. Não à toa a gente vê as trombetas nos capítulos anteriores do Apocalipse, céu e terra atingidos. Vamos ver nas taças, Apocalipse 16, coisa similar. Realmente as obras humanas versus o trabalho, a obra de Deus. Então, tudo isso que fala o número 6, e aqui o contexto é entrar nesse descanso que o 7 dê lugar na nossa vida, que as nossas obras sejam obras verdadeiramente as obras de Deus. E as taças que vão vir, capítulo 16, são julgamentos, essas pragas, também chamadas de pragas, que atingem, como atingiram ali o povo do Egito,
o mundo, o povo de Deus, quando está longe de Deus, é isso, todo o contexto, mesmo do Antigo Testamento, essa revelação de que o povo de Deus, quando está longe da sua presença, ou seja, através de idolatria, através de obras de suas próprias mãos, o que vai acontecer? Deus age como agiu ali no Egito. Então a ação, as pragas no Egito, todas as tipologias de como Deus age, inclusive com o seu povo que se torna inimigo, né, de Deus quando não está na posição que Deus quer. Morrer em Cristo é o descanso das nossas obras, tem essa questão da morte, o descanso, Deus morrer para nós mesmos, para nossas obras, morrer para nossas obras, para que as obras de Deus tomem conta. O Apocalipse fala muito disso, por isso fala muito do 7, porque é o contraste com 6. 6 são obras, né, falam de trabalho, serviço, que pode ser uma coisa boa, como pode ser um serviço de escravidão. Sair do Egito é sair do 6 e entrar no 7. 6 dias trabalhareis, no 7º, descanso, toda a simbologia do sábado. E as festas de Israel falam disso também, do sábado, festa de tabernáculos, 7 festas, 7ª festa. Capítulo 14 do Apocalipse, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Para quê? Para descansar dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Agora sim, através da morte da carne, as obras realmente do Espírito. E o contexto aqui, Apocalipse 15, no verso 3, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E Apocalipse 16, 11, a gente vê o contexto ali das taças. Na 5ª taça, não se arrependeram das suas obras. Então o objetivo também das taças, ainda e sempre, Deus trazendo julgamentos para o quê? Para o arrependimento. E ser sempre conforme as suas obras, os julgamentos de Deus. Né? É o contraste, a diferença não tem nada a ver com esse inferno literal que se prega. Apocalipse 18:6, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. Realmente Deus é um juiz justo, como a gente tem visto aqui. Julgamento justo é de acordo com as obras. Cada um é julgado de acordo com as suas obras. Claro que tem muita tipologia aqui por trás, né? Como a gente vai ver, quem derramou o sangue, não inclusive literalmente, né? O sangue o que? De uma obra verdadeira, como ali Cristo foi morto, quando a profecia está morta, quando a obra de Deus verdadeira está morta, esse derramamento de sangue, vão engolir sangue também. Apocalipse 16 a gente vai ver isso. Apocalipse 20, os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que a gente faz é assim que a gente vai ser julgado. Então esse foi até o contexto de um slide no Apocalipse 14, mas que é o contexto aqui também. Deus justo e verdadeiro. Realmente quando o crente vai percebendo isso, vai entendendo esse lado, vai se tornando realmente um filho que vai entendendo o processo do Pai, o processo de salvação verdadeiro, vai entendendo esses julgamentos, né? E realmente é totalmente oposto desse inferno eterno, que é apenas uma tipologia, essa questão do inferno, né? Do fogo literal eterno, porque Deus, esse sim é o eterno, é o próprio fogo eterno, é o próprio Deus. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Aqui no verso 4. Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão. Veja só, as nações virão. Festa de tabernáculos. Festa das nações, onde as nações vão conhecer a Deus. Infelizmente a igreja pode se tornar essa nação alheia ao projeto de Deus. E essa aqui é a grande verdade. Que não faz parte da nação dos 144 mil, que não é o Israel celestial de Deus, infelizmente. Mas, veja só, Deus quer trazer todos estes, que muitas vezes a gente se inclui nisso, quer nos trazer correções e julgamentos. Para quê? Para que as nações venham e vão se prostrar diante de ti. Veja só, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então se prostrar realmente é se tornar pequeno, né, para que a obra de Deus engrandeça. Então
é basicamente esse último slide aqui que já mostrei várias vezes, porque é todo o contexto do Apocalipse. Os grandes julgamentos de Deus versus a grande Babilônia que cresce por ela mesma, quer ir até o céu. Realmente a palavra adorar no hebraico é isso, é se rebaixar. Porque para que Deus engrandeça e a gente diminua. E é isso a contagem de Deus. Os números no Apocalipse aqui falam muito disso. Esse julgamento grande de Deus, numerando o seu povo. É um tema do Novo e Antigo Testamento, é um tema bíblico, essa questão de numerar. Esses números no Apocalipse, 144 mil, número 7, número 6, etc. Falam muito disso também, de numerar. Então, toda a profecia que foi dada, inclusive Apocalipse 3, verso 9, onde as nações se prostrarão, onde ali no contexto, os que se dizem judeus ali, farei que venham e adorem prostrados a teus pés. Realmente o cumprimento a gente vai vendo no Apocalipse 15 aqui, 15, 16 e na sequência, realmente a igreja, os fiéis vão para os tronos celestiais de Deus, e realmente o que embaixo é só julgamento aqui nessa terra, e a gente quer estar lá em cima, e é literalmente não só apenas desde agora, inclusive, mas ainda mais no porvir. Apocalipse 14, 15, esse contexto é justamente isso, a elevação daqueles que foram corrigidos e se rebaixaram. E a grande Babilônia vai ser corrigida. Apocalipse 14, 7, adorai aquele que fez o céu e a terra, isso, adorar, se rebaixe aquele realmente o Criador. Assim, como Deus fez o céu e a terra, suas obras vão ser de correção sobre o céu e a terra no Apocalipse, para que cheguemos ao quê? Ao novo céu e nova terra, que fala também da vida do crente, desse trabalho da obra de Deus no crente. Julgamento para aqueles que adoram a besta e sua imagem, realmente não a imagem, não o espelho da obra de Deus em nós, todo o contexto ali do Gênesis 1, desde ali, tipologia bíblica. E a história de José, como mostrei no Apocalipse 14, toda essa história de José que é muito uma profecia, inclusive também. Veja só a história verdadeira de José ali no Gênesis, que é uma profecia grandiosa também, nesse momento aqui que mostra Apocalipse 14, 15, dos fiéis, através da tribulação, alcançando a primogenitura, sendo primícias, como fala aqui Apocalipse 14, essa busca da fidelidade com o Pai, receber o nome do Pai, Apocalipse 14, saindo da cova do abismo, Apocalipse 9, para entrar realmente na obra de Deus verdadeira, o crescimento, maturidade, Deus realmente se engrandecendo em nós, recebendo o nome Israel, o nome, Apocalipse 14, primogenitura, glorificação, festa de tabernáculos, Apocalipse 15. Então, os judeus vão se render e se prostrar, ou a religião em geral? Realmente, Apocalipse 3 ali, que a gente leu o verso, fala realmente da religião, os que se dizem crentes, na verdade. Judeu que é de coração, como Paulo falou. Então, realmente, a tipologia, quando se fala de judeu, é isso. E os judeus ali no tempo de João, a primeira igreja, primeiro século ali, muita tipologia, inclusive da igreja hoje, idolatria, e Jesus vem querendo trazer realmente uma novidade, o conhecimento, o entendimento da sua obra verdadeira. E é todo o contexto ali do primeiro século, infelizmente, que a igreja vai repetindo, o contexto também que já era do Antigo Testamento. A gente vai terminar por aqui, que Deus engrandeça em nossas vidas. A gente vai continuar no verso 5 em seguida.